Salve, terceirão! Então vamos lá na sequência dos nossos vídeos. Revolta da vacina no Rio de Janeiro em 1904. Só que, se a gente vai falar da revolta da vacina, a gente tem que, antes disso, contextualizar. Porque esse é um conflito que tem um contexto bastante importante, bastante significativo para tudo que vai acontecer. Então, antes de mais nada, a gente tem que começar a falar sobre a reforma urbana que o Rio de Janeiro está passando no começo do século XX. O Rio de Janeiro, gente, foi uma cidade que cresceu muito rápido no século XIX e no começo do século XX enfrenta vários problemas. É uma cidade antiga, é uma cidade apertada, é uma cidade que tem problemas no porto e esses problemas no porto têm implicações econômicas. O Brasil deixa de fazer exportações por conta disso. O presidente Rodrigues Alves, ele vai então nomear como prefeito do Rio de Janeiro um engenheiro chamado Pereira Passos. E esse cara vai ficar responsável pelas obras de modernização do Rio de Janeiro, inspirado no Barão Haussmann, que fez a modernização de Paris lá no século XIX, lá na década de 1870. Então, o Pereira Passos ele vai fazer uma grande reforma no centro do Rio de Janeiro. Alargamento de vias, isso era importante até para a circulação de ar, e também uma preparação para a cidade poder contar com automóveis, né, que era algo que no projeto original não existia. Mais do que isso, a gente vai ter instalação de fiação elétrica, a gente vai ter instalação de todo o sistema dos bondes, enfim, a gente vai preparar a cidade para o século XX. E uma outra questão que aparece também é o combate às doenças e às epidemias. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês um pouco como era o centro do Rio de Janeiro naquela época, né? Então, isso aqui é uma foto de um cortiço que era o mais famoso do centro do Rio de Janeiro, chamado Cabeça de Porco. E a gente tinha dezenas desses enormes cortiços onde vivia muita gente num espaço muito pequeno. Tem que acabar com isso. E a primeira etapa da reforma foi o chamado bota abaixo. E o bota abaixo consistia literalmente em botar abaixo, né, gente? Então aqui a gente tem numa esquina, né, uma loja fazendo a sua liquidação, o seu torra-torra de encerramento, uma vez que a loja ia ser derrubada, e a gente tem alguns registros da época, né, onde a gente tem as ruas já mostrando os espaços aparecendo, já mostrando, enfim, a cidade começando a tomar novos contornos depois da reforma. Então, se você quer alargar avenidas, você precisa derrubar casas. O Rio de Janeiro do pós-reforma, ele é bastante parecido com a Paris haussmanniana, né? Então, aqui a gente tem a Avenida Central no Rio de Janeiro. Nesse ponto, a gente tem a Avenida Central com o Teatro Municipal, enfim, é Rio de Janeiro ou é Paris? É difícil de dizer, né? E o objetivo do Pereira Passos era esse, né? Aqui a gente tem embaixo o prédio do Teatro Municipal no Rio de Janeiro e aqui em cima a Ópera Garnier em Paris, que foi o espaço no qual ela se inspirou. Essa grande modificação, né, gente, essa adaptação do Rio de Janeiro para o século XX, ela vai trazer junto consigo também uma grande exclusão, porque é nesse contexto que começa a ocupação dos morros e das baixadas no Rio de Janeiro. Porque toda essa população pobre que está saindo do centro do Rio de Janeiro, essa população tem que ir para algum lugar, né? E ela vai ter zero assistência. Então a gente vai ter todo um povo expulso das suas casas, vai ter suas moradias derrubadas, e esse povo vai ter que morar longe do centro, e para esse povo a vida fica mais cara, né? Esse povo vai ter que pagar taxa de iluminação pública por causa da luz elétrica no centro, esse povo vai ter que trabalhar de bonde, o bonde elétrico, a novidade, ele é mais caro, ele vai ter que ser pago também, né? Então tudo isso vai deixando a população com uma má vontade bastante grande. E aí vem a segunda parte da intervenção do Pereira Passos, que é a parte do combate às epidemias. E aí aparece esse personagem bem interessante da nossa história, que é o Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, um sanitarista, um cientista. Oswaldo Cruz entrou na faculdade de medicina com 15 anos, né, gente? E ele é um cara que vai ser contratado pelo Pereira Passos para ser o gestor do combate às 3 grandes epidemias que existiam no Rio de Janeiro naquele momento: a peste bubônica, a febre amarela e a varíola. E ele vai trazer o que há de mais moderno para combater essas doenças. Para combater a peste bubônica, vamos perseguir os ratos, né? Isso, à época, foi tido assim como uma excentricidade muito grande. Porque como é que se combate a doença? Tratando o doente, ora bolas.
E o que ele propõe é tratar o vetor, que as pessoas nem entendiam como vetor. Isso vai chamar mais atenção ainda quando a gente vai ter o combate à febre amarela. A febre amarela é transmitida por um mosquito, só que as pessoas não entendiam isso. Então, quando o Oswaldo Cruz propunha que se combatesse o mosquito e acabava adotando medidas até autoritárias de polícia e soldados invadindo as casas das pessoas para desinfetar contra os mosquitos e às vezes quebrando portas, agindo com truculência, ele vai ser retratado como um maluco, um idiota, né? Enfim, que toma essas iniciativas. Aqui vocês têm na charge, né, o Oswaldo Cruz falando em combater os mosquitos, e a poesia que está ali no canto, ela diz como é ridícula essa ideia de combater os mosquitos, né? Aqui ele é tratado como um grande autoritário, porque aí vem a questão da varíola, né, gente? A varíola, ela é uma doença cuja forma de combate é a vacina, que era uma grande novidade na época. E a gente tem que entender que o povo do Rio de Janeiro tem todas essas insatisfações acumuladas. A questão de ter sido mudado de casa, a questão de ter essa truculência toda acontecendo. E aí, no dia 9 de novembro de 1904, enfim, vai ser aprovada a lei da obrigatoriedade da vacina. Essa lei diz mais, ela proíbe as pessoas não vacinadas de trabalharem, de votarem, ela vai além. Ela coloca como fiscalização da vacina em casa tropas do exército, da polícia. É uma maneira bem autoritária de colocar as coisas. E isso acabou se juntando com toda essa insatisfação num crescente de protestos contra Oswaldo Cruz, contra o governo, que acabaram virando tumultos de rua. Então, no dia 9, foi aprovada a obrigatoriedade da vacina. No dia 10 e no dia 11, começaram os primeiros protestos. No dia 13 e no dia 14, esses protestos ficaram violentos. A gente vai ter quebra-quebra pelas ruas do Rio, a gente vai ter centenas de pessoas batendo de frente com a polícia, o protesto ele fica verdadeiramente violento. Tem um detalhe que chama a atenção, né? Quando eu falo em quebra-quebra e depredação, alguns dos alvos principais são as novas linhas de bonde e a luz elétrica. Então, assim, a gente começa a perceber que essa insatisfação talvez não fosse só com a vacina, tivesse mais coisas misturadas aí no meio. No dia 14, acabou se descobrindo que tinha um grupo de políticos tentando se apropriar desse movimento anti-vacina até para dar um golpe de Estado. Não conseguiram, porque esse movimento ele é extremamente popular, ele não tem lideranças e ele acabou engolindo todos aqueles que tentaram se tornar lideranças. No dia 16 de novembro, a gente vai ter dois movimentos que acabam, enfim, matando o movimento. É a decretação do estado de sítio, que faz com que a polícia e o governo possam adotar medidas mais drásticas e, junto com isso também, o fim da obrigatoriedade da vacina. Sem mais vacina obrigatória, a revolta acaba se dissipando mais ou menos como começou. Assim, meio do nada, né? No rescaldo, a gente tem mais de 900 pessoas presas e dessas 900, 461 pessoas são deportadas para o Acre. O que era uma das grandes penas que se aplicava no Brasil naquela época, era mandar as pessoas para o Acre para fazer trabalhos forçados. Enfim, a vacina deixou de ser obrigatória. Em 1908, um pouco depois disso, a gente tem um surto de varíola no Rio de Janeiro que matou cerca de 7.000 pessoas. A gente pode colocar aí também como consequência da forma que as coisas foram feitas dessa vez. Certo, queridos? Então tá, até a próxima!